O milionário poderoso surpreende ao passar a noite com a mendiga negra ainda virgem. Foi uma noite que ninguém na cidade vai esquecer tão cedo. O tipo de coisa que parece mentira, mas aconteceu de verdade. Nas encostas iluminadas, onde o luxo se esfrega com o impossível, Leonardo, o empresário mais poderoso e discreto, foi visto entrando com uma mulher que ninguém reconhecia, vestida em trapos, a pele marcada, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Dizem os presentes, ela era uma verdadeira mendiga, e ainda por cima negra e tão jovem que parecia quase inocente demais para aquele mundo brutal. As luzes da mansão de Valentina piscavam lá em cima, como se dissessem: preparem-se para o escândalo. A música alta abafava os cochichos, mas os olhares não mentiam. Quem é essa? Uma loucura. O empresário poderoso com a mendiga ainda virgem. Isso vai dar o que falar. Cada palavra vibrava no ar pesado da festa que nunca parava. E o mais inacreditável, a mulher não apenas estava lá, andando ao lado de Leonardo, mas parecia comandar o silêncio, como se fosse parte daquele jogo de poder. O que poucos sabem é que essa jovem, de olhos arregalados e mãos trêmulas, não era quem parecia. Ela se chama Isabela e tinha acabado de trocar de vida com sua irmã gêmea, Valentina, que enfrentava uma doença cruel e cansada. Isabela sempre sonhou em viver a vida da irmã maior, aquela cheia de glamour, festas extravagantes e conversas sussurradas sobre dinheiro e influência. Agora estava ali, no meio da cortina de fumaça dos segredos e do brilho, imersa em um universo que jurava ser inalcançável para alguém como ela. No salão, enquanto as taças tilintavam, Leonardo puxava Isabela para o canto mais reservado da mansão. O empresário tinha fama de implacável, mas algo em seus olhos, cansados e riscados de dor, mostrava um homem em crise. Seu ex-sócio, Marcelo, rondava suas sombras, buscando o momento certo para destruir tudo. E naquele instante, mas o jogo estava longe de ser simples. Logo a máscara de Isabela ameaçava cair. Quando a verdade veio à tona, o choque não foi só para ele, mas para todo mundo na mansão. O amor começou a se despedaçar, junto com os sussurros cortantes dos convidados. E no mesmo instante em que tudo parecia ruir, Marcelo, com sua sede de vingança, tramou o golpe final. Sequestrou Isabela, deixando claro que seu último movimento seria devastador. No escuro do cativeiro, o medo queimava na garganta dela, um aperto sufocante. A vida de Isabela pendia numa linha torta, não só pela sua sobrevivência, mas pelo futuro de Leonardo, que agora parecia tão frágil quanto sua própria vontade de lutar. E com frequência, naquelas noites cheias de mistérios e traições, nascia a pergunta que corta o ar: será que eles conseguirão reconstruir o que o mundo tentou destruir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube Ham. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a escuridão envolvia Isabela no cativeiro, o silêncio pesado foi cortado por um eco distante, um som que parecia se aproximar. O medo apertava seu peito, mas ela não conseguia se mover. A atenção dela se voltou para a porta enferrujada, e os batimentos do seu coração pareciam querer escapar do controle. E foi então que a luz se acendeu, revelando não apenas o rosto implacável de Marcelo, mas também alguém que ela nunca esperaria ver ali. Isabela, a voz suave, mas cheia de autoridade, fez o ar na sala mudar. Era Valentina, sua irmã gêmea. Mas não era a Valentina que ela conhecia. O brilho nos olhos dela,
estava escondido sob uma máscara de raiva e cinismo. O que você está fazendo aqui? Isabela gaguejou, a confusão desenhada em seu rosto. O desesperado resgate que ela tinha imaginado parecia agora ser uma armadilha. Você realmente achou que poderia escapar tão fácil? Valentina sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era frio e calculista. Eu sempre soube o que você estava fazendo. Trocando sua vida comigo. E agora, você vai pagar o preço. A revelação a atingiu como um golpe. Como ela pôde ter sido tão ingênua? Cada sonho que tinha de viver a vida da irmã parecia agora uma piada cruel. Marcelo, observando a cena, interrompeu com um sorriso cínico. Parece que a verdade realmente faz a sua própria dança, não é? Uma irmã disfarçada, um amor não correspondido. É quase trágico. Ele se inclinou mais perto de Valentina, como se fosse uma parceria feita nas sombras. Isabela sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. Valentina, por favor, eu só queria ajudar. As lágrimas ameaçavam cair, mas a irmã a encarava com uma frieza que queimava. Você não sabe o que é viver com esse peso. Eu tinha que ser perfeita. E você? Você só foi uma sombra. Enquanto a angústia dominava o ambiente, a porta estrondosamente se abriu, revelando Leonardo. Ele tinha seguido as pistas, os rastros que levaram até Isabela. O olhar de choque em seu rosto trocou para a raiva ao ver a irmã de Isabela. Valentina, o que você está fazendo aqui? Sua voz carregava um tom de desprezo. A tensão era palpável. A revelação de que Valentina não era apenas a irmã de Isabela, mas também parte do plano de Marcelo. Levou a situação a um novo nível. Sabe, Leonardo, Valentina falou, você nunca vai entender. Esse amor que você sente por ela é uma farsa, e eu estou aqui para acabar com isso. Isabela sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo. Estava presa em um jogo perigoso, cercada por mentiras e traições. Você não pode, mas não havia palavras que pudessem fazer sentido. A verdadeira traição, que ela achou que estava longe, estava diante dela, bem em sua própria casa. Leonardo avançou, determinado, mas Valentina ergueu uma mão, num gesto que paralisou o ambiente. Uma palavra e tudo acaba aqui, não só para você, mas para Isabela também. A respiração de Isabela mal chegava aos pulmões. O que começara como um sonho se transformara em um pesadelo. A vida que desejava experimentar agora parecia tão distante, sufocada por um abismo de enganos e ambições. E entre os olhares raivosos e a realidade distorcida, uma pergunta ressoava na mente de Isabela. Estaria tudo arruinado de uma só vez? Suas esperanças, sonhos e o amor que crescia lentamente a cada olhar trocado com Leonardo estavam à beira da destruição. No último segundo, uma luz piscou, não apenas de esperança, mas de uma decisão que poderia alterar o destino. Em quem Isabela realmente poderia confiar? E o que ela estava disposta a perder para salvar não apenas a si mesma, mas o amor que começou a brotar em meio ao caos. Isabela sentiu o coração disparar. A tensão no ar era quase palpável enquanto o olhar de Leonardo e Valentina se cruzava. A irmã gêmea, que até então era uma figura distante em sua mente, agora estava bem ali, diante dela, cercada por mistério e raiva. A atmosfera carregada fazia o mundo exterior parecer uma lembrança distante. Mas tudo pareceu estremecer quando Valentina se virou para Isabela com um sorriso frio. Achou mesmo que poderia ter a vida dos sonhos assim, de graça? Que poderia substituir a mim? O tom de Valentina era ácido, como veneno. Você nunca entendeu. Eu sou a perfeita. Você é inútil. A dor nas palavras cortou como uma facada. Isabela sentia o nó na garganta apertar e lágrimas começaram a se acumular,
mas ela lutou contra isso. Leonardo, em choque, se movia de um lado para o outro. Valentina, você não pode fazer isso, disse ele, tentando se manter firme. Isabela não é a sua sombra. Ela é uma pessoa. Nada do que você diga vai mudar isso. Valentina interrompeu, e nesse momento, um sorriso torto apareceu em seu rosto. E se eu dissesse que tudo o que você acreditava sobre Isabela é um jogo? O ar ficou ainda mais pesado. Leonardo franziu a testa, confuso. Antes que alguém pudesse responder, um estrondo simultâneo às palavras de Valentina ecoou pela mansão. A porta arrebentou e um grupo de homens mascarados entrou, armados. A cena se transformou instantaneamente em caos. O silêncio foi quebrado por gritos e o grunhido das cadeiras sendo derrubadas. A princípio, a alegria da festa desapareceu, levando consigo a imagem sedutora de glamour. Agora, tudo era pavor. Valentina se afastou, colocando-se atrás de Marcelo, que parecia satisfeito com a reviravolta abrupta. A vida de todos aqui nunca foi o que pareceu. Isabela é apenas um peão. E você, Leonardo, vai aprender a lição. Os homens logo cercaram Isabela, enquanto ela tentava entender a gravidade do que acontecia. As máscaras cobriam rostos, mas os olhos inquietos a assustavam. O tumulto se espalhou, e a sensação de que todos estavam em perigo se intensificou. Isabela olhou para Leonardo e viu a luta dele. A confiança que tinha nele começava a vacilar. Saia daqui, Isabela, ele gritou, cercado pelos nervos e adrenalina. Eu vou lidar com isso. Mas no momento seguinte, uma mulher apareceu entre os homens e, ao ver o rosto dela, Isabela sentiu um frio na espinha. Era sua mãe, Clara, mas não a mãe que ela lembrava. Aquela mulher estava em pé, impassível, e a pergunta implícita no olhar dela era clara. Como você chegou aqui? Clara? Isabela murmurou, incrédula. O que você está fazendo aqui? Os murmúrios da festa tinham parado. Todos olhavam, atônitos, enquanto Clara dava um passo à frente, e um choque coletivo tomou conta da sala. Estou aqui para acabar com isso. Eu não deixarei você e Valentina se destruírem mais. Leonardo, na frente de Isabela, olhava ora para Valentina, ora para Clara. A revelação de que Clara estava ali mudava tudo. Mas Valentina, com seu sorriso desdenhoso, não tinha planos de recuar. Você acha que pode nos controlar, mãe? Você se esqueceu do que eu sou? As palavras de Valentina deixaram Isabela confusa e atordoada. O jogo estava mudando mais uma vez, e agora vários segredos pareciam pairar no ar. Isabela queria entender o que estava acontecendo, mas tudo girava rapidamente. O que ela tinha perdido e quem estava realmente lutando por ela? Não, isso não está acabado, Valentina disse, sua voz agora em um sussurro ameaçador. Essa guerra apenas começou. Isabela sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. A cada revelação, novos emaranhados de mentiras e traições pareciam se desenrolar. E agora, com Clara no meio disso tudo, quem seria a real inimiga? O amor? A família? O coração dela batia rápido, sem saber em quem confiar. A certeza de que a verdade estava mais distante do que nunca a aterrorizava. Uma pergunta ressoava em sua mente. Tudo estava prestes a desmoronar ou havia uma saída nessa confusão? Isabela sentiu o coração disparar. A tensão no ar era quase palpável, enquanto o olhar de Leonardo e Valentina se cruzava. A irmã gêmea, que até então era uma figura distante em sua mente, agora estava bem ali, cercada por mistério e raiva. O ambiente se transformou em um campo de batalha emocional e o tempo parecia parar. O choque se espalhou entre os convidados, como se um terremoto tivesse se instalado no meio da festa.
Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Clara, a mãe delas, desafiou. Sua voz era firme, mas as mãos tremiam ao lado do corpo. A mulher que Isabela conhecia havia se transformado em uma estranha. Eu não deixarei vocês se destruírem mais. Ela avançou com a determinação de uma leoa defendendo seus filhotes. Valentina, no entanto, não se intimidou. E o que você vai fazer, mãe? Acha que pode interromper o que já está em andamento? Você nunca esteve no controle. O sorriso de Valentina era gelado, uma máscara de desprezo. O clima de batalha estava estabelecido, e no meio disso tudo, Isabela se sentia como uma peça em um tabuleiro de xadrez. Então houve um ruído súbito, como um baque seguido de um grito. As portas da mansão se abriram com um estrondo, revelando um grupo de homens mascarados, armados até os dentes. A cena se transformou em... Isabela sentiu as mãos de Leonardo segurarem o seu pulso, firme, mas a insegurança transparecia em seu olhar. Isabela, saia daqui! Leonardo gritou, mesmo enquanto ele a puxava para mais perto. Mas, com a mente turva, ela não conseguia se mover. O que estava acontecendo? As vozes se tornaram um turbilhão, enquanto Valentina, Marcelo e agora aqueles estranhos tomavam o ambiente. Ela é um peão e você vai vê-la pagar. Um dos mascarados gritou, dirigindo-se a Leonardo. Isabela sentiu o pânico tomar conta dela. As imagens invadiam sua mente, sonhos desmoronando, um futuro que parecia distante. A vida que desejava experimentar agora parecia tão longe, sufocada por um abismo de ambição e traições. E se eu dissesse que você nunca entendia, Valentina? Clara interrompeu em um tom de voz que fez todos pararem por um instante. Você estava certa sobre a vida que sua irmã queria, mas temos mais em comum do que imagina. Os olhos da mãe lançavam uma sombra sobre a confusão. Valentina paralisou, a raiva no rosto, obscurecida pela dúvida. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu em um sussurro, mas havia uma tensão palpável. Clara respirou profundamente, como se estivesse se preparando para uma bomba emocional. Você não sabe, mas Isabela não é apenas uma mendiga tentando viver sua vida. Ela é a verdadeira herdeira dessa fortuna. Tudo o que você buscou por anos agora pertence a ela. Isabela piscou, tentando processar as palavras. A confusão virou desespero. O que aquilo significava? As reações foram imediatas. Um murmurinho se espalhou entre os convidados, e Leonardo olhou para ela com uma mistura de amor e surpresa. A revelação estava pendurada no ar, como uma espada afiada, prestes a cortar. E eu sou uma impostora? Isabela gaguejou, o nó na garganta quase a sufocando. Cada segundo era um deslizar de areia, e o chão sob seus pés parecia ceder. Valentina riu, mas não era uma risada de felicidade. Era a risada de alguém em desespero. Você mentiu para mim todo esse tempo, Isabela. Você planejou tudo isso, não? E agora, tudo o que construí pode desmoronar por causa de uma pequena peça do seu jogo. O caos estava à espreita e a tensão quase explodia em um clímax. As armas dos homens mascarados foram levantadas e os olhos se arregalaram em choque. O que aconteceria a seguir? Isabela estava em meio a um furacão de verdades que ainda não entendia completamente. As cartas estavam na mesa, mas a partida estava longe de acabar. E nesse instante, enquanto o mundo desabava ao seu redor, uma pergunta assombrosa reverberou na mente de Isabela. Quem ela realmente era e o que estava disposta a sacrificar para descobrir a verdade? Isabela sentiu o coração disparar. A tensão no ar era quase palpável enquanto o olhar de Leonardo e Valentina se cruzava. A revelação bombástica de Clara pairava como uma sombra sobre todos ali. Mas antes que ela pudesse processar o que estava acontecendo,
O estrondo à porta fez todos virarem a cabeça. Um homem alto, com uma presença imponente, entrou pela sala, carregando uma maleta preta. Seu olhar varreu o ambiente e logo fixou-se em Isabela. Ela é a única que pode fazer isso. Sua voz soou como um trovão. O murmúrio se espalhou pela multidão e os rostos se transformaram em máscaras de puro espanto. Isabela estava paralisada. Se não a trouxerem agora, vocês todos vão se arrepender. Leonardo, ainda tentando entender a situação, resmungou. Quem é você? O que quer dela? Mas o homem ignorou a pergunta, dando um passo à frente. A verdade é muito mais complexa do que todos pensam, não é, Isabela? As palavras o cortaram como um fio afiado e suas pernas tremeram. O que você sabe sobre mim? Ela conseguiu gaguejar, cada sílaba saindo com esforço. O ar estava carregado e a tensão era quase insuportável. Eu sei sobre a troca, disse o homem, fazendo um movimento com a mão que atraiu todos os olhares. Você não é apenas uma mendiga, você é a chave para um império paralisado por segredos. O caos intensificou-se quando a revelação caiu sobre todos, como uma bomba. Isabela viu Valentina mudar de cor, e a raiva recuou para dar lugar ao medo. O que você quer dizer com isso? Valentina perguntou, a voz trêmula. Não é só sobre heranças ou riqueza, mas sobre o que foi feito para manter tudo isso em silêncio. O homem olhava para cada um apontando o dedo. E vocês? Apontou para Valentina e Marcelo. São apenas peças de um jogo maior. Isso é loucura! Marcelo gritou, mas já não parecia tão confiante. O pânico tomou conta do ambiente. Os convidados sussurravam, tentando entender o que estava acontecendo. Isabela respirou fundo. Então, o que você quer de mim? A ideia de ser um peão em um jogo de poder fazia seu estômago revirar. O homem aproximou-se, olhares profundos ali se encontrando. O que você faz agora pode mudar tudo. Se você não se afastar, muitos ficarão feridos. Uma onda de desespero flutuou no ar. Valentina olhou como se estivesse prestes a explodir. A raiva em seu rosto se misturava a um medo profundo. Você está mentindo! Ela veio para cima do homem, mas foi detida por um gesto suave de Clara. Talvez seja verdade, Valentina, disse Clara, confrontando a filha. O silêncio era espesso. Isabela sentiu cada parêntese se apertar em seu coração. O que estamos escondendo pode nos destruir. Em meio a este turbilhão, Isabela olhou para Leonardo. O olhar dele gritava por respostas, mas a verdade agora parecia tão distante. E então, de repente, o homem abriu a maleta. O brilho do que havia dentro deixou todos em choque. Era uma coleção de documentos, fotos e fitas vídeos. Estes são os segredos que seu pai guardou, ele disse para Isabela. E agora, eles são sua responsabilidade. O choque tomou conta de Isabela quando percebeu quem realmente era. A verdade implodiu em seu peito. Os olhares de todos mudaram. A insegurança se transformou em uma pergunta faminta. Você vai assumir o controle ou vai deixar que tudo se desfaça? As luzes da mansão piscavam, refletindo a confusão e o medo no rosto dos presentes. E no meio dessa arena de incertezas, Isabela entendia que a escolha era dela, uma escolha que mudaria a vida de todos, para sempre. Mas a cada momento que passava, socos de realidade a derrubavam. Você não precisa fazer isso sozinha, Leonardo disse suavemente, mas algo na sua expressão a fez hesitar. E assim, entre promessas e segredos, Isabela ficou presa numa rede de incerteza, os olhos do homem em sua direção ressoando. O que aquela maleta realmente continha? O que ela tinha que enfrentar? O universo todo parecia girar ao seu redor, e a pergunta, que agora ecoava nos quatro cantos da mansão, era:
Até onde ela iria para descobrir a verdade e salvar tudo o que tinha? Isabela sentiu o peso da revelação do homem ao seu lado. A maleta aberta, recheada de segredos, parecia irradiar uma aura quase mágica. Mas em meio a toda aquela tensão, uma centelha de desconexão passou por ela. As palavras do homem ainda ecoavam enquanto ela tentava compor os pensamentos. E então, tudo mudou. Um estrondo interrompeu o caos. A porta da mansão se chocou contra a parede, e um grupo de homens armados invadiu o salão. Os sorrisos se transformaram em gritos e a música virou gritos desordenados. O murmúrio da multidão se converteu em uma onda de pânico crescente. Isabela estava paralisada. Em meio à confusão, viu a figura de uma mulher avançando através da multidão. Sua presença quase hipnotizante. Era uma mulher misteriosa, com cabelos longos e negros como a noite. E um olhar que parecia penetrar na alma de cada pessoa ali. Quando ela se aproximou, Isabela sentiu seu coração disparar. O rosto da mulher era familiar, e seu olhar era de uma intensidade que a deixava sem fôlego. Não ouse se mover, Isabela, a mulher disse, o tom de voz carregado de uma autoridade assustadora. Você não sabe o que está prestes a revelar. Quem é você? Isabela murmurou, a incredulidade escorrendo de seus lábios. A mulher simplesmente sorriu, mas não era um sorriso amiga. Sou quem sempre esteve nas sombras da sua vida, querida. É hora de revirar o passado. Leonardo estava entre ela e a mulher, a expressão dele refletindo confusão e perigo. A atmosfera se tornava sufocante. Não era apenas uma troca de poderes e ambições. Era uma luta por controle. Isabela se lembrou do homem que tinha aberto a maleta. Ele agora estava distraído com os homens armados, e a tensão cresce a cada batida de seu coração. Se você não se afastar dela agora, vai se arrepender. Um dos homens gritou, explicitando a urgência. Todos estavam em um impasse. Mas foi quando a mulher tomou a atitude mais inesperada que a sala inteira congelou. Com um movimento ágil, ela puxou uma arma da cintura e apontou para Leonardo. O grito dos convidados parecia ecoar no espaço, e a atmosfera estava carregada de energia elétrica. Você não pode, Leonardo gaguejou, mas antes que pudesse terminar, a mulher disparou um tiro que ricocheteou nas paredes da mansão. Um segundo de silêncio mortal pairou no ar. Seguido por uma onda de pânico, Isabela gritou, mas o som foi engolido pelo clamor do tumulto. Leonardo caiu no chão, o olhar de surpresa se fixando em Isabela, como se estivesse perguntando por quê, como, o que estava acontecendo. O mundo ao redor deles se desfez em gritos e desespero. A mulher se moveu lentamente em direção a Isabela, os olhos fixos nela, e antes que ela percebesse, algo nos olhos da mulher fez sentido. Você não faz ideia do que está prestes a herdar, o que realmente significa ser parte desta família, ela exclamou. Você está mentindo! Isabela balbuciou, um nó na garganta. O que estava acontecendo? Cada novo vento que passava na sala parecia soprar velhos segredos que apodreciam. Enquanto todos se afastavam de Leonardo e o pânico se espalhava como fogo, Isabela se sentia como se estivesse em um pesadelo. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. A mulher, que parecia ser a chave de todos os mistérios, fez um gesto súbito com a mão, e com isso, um sorriso de satisfação se espalhou em seu rosto. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Todos estavam atrás do que você tem agora. E Leonardo, ele não é o que você pensa. Outro tiro ecoou e a sala gritou em terror. Mas Isabela já estava em um turbilhão de emoções. As peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mas a imagem era aterrorizante. O que exatamente estava acontecendo? Ela olhou para Leonardo, que ainda estava imóvel no chão, e um novo tipo de medo começou a crescer dentro dela.
A pergunta estava agora pairando no ar como uma sombra. Quem realmente era ela? E até onde tudo isso iria levar? Enquanto tudo ao redor se desenrolava em pânico, os olhos de Isabela fixaram-se na expressão de Leonardo, agora marcado pela dor. Ela sentiu um nó na garganta, prestes a explodir em mil pedaços. A mulher misteriosa estava cada vez mais perto, e a arma em sua mão parecia ter vida própria, pulsando como um coração que batia rápido. O barulho da multidão era como um eco distante. Um fundo de gritos e gemidos que iluminavam o terror da situação. Isabela, não acredite nela! Leonardo gritou, sua voz carregada de urgência. Ela está usando você! Mas como dois lados de uma moeda, a mulher segurava a atenção de todos com poder. Você não faz ideia do que está prestes a tocar, Isabela. A mulher insistiu, a voz suave, mas ameaçadora. A verdade que você busca está mais próxima do que imagina. Foi quando a porta se abriu novamente, desta vez revelando um homem mais velho, com uma aparência serena, mas os olhos carregavam um peso que não se podia ignorar. Ele caminhou devagar até onde estava Isabela. Parem! Deixem-na em paz! A autoridade em sua voz fez todos hesitarem. Ele se virou para a mulher, seu olhar desarmando a tensão momentaneamente. Você não deve estar aqui. Isabela sentiu uma onda de reconhecimento. Pai? Ela nunca tivera certeza, mas a conexão era inegável. O homem que ela achava que conhecia agora parecia um estranho. Sim, sou eu, ele continuou, sua voz trêmula. Mas não é apenas isso. Isabela, você precisa saber quem realmente é. E se você tocar nessa maleta, a sua vida mudará para sempre. Um silêncio gelado atingiu a sala. A revelação de que ele era seu pai unicamente feriu a dinâmica entre todos. A mulher estreitou os olhos, suas intenções parecendo quase malignas. E você acha que tem controle sobre o que ela deve ou não saber? Mas antes que alguém pudesse falar, a mulher disparou a arma, não para Leonardo, mas em direção ao homem. O tiro ecoou na mansão como um lamento. Isabela gritou ao ver seu pai tombar, a expressão de incredulidade estampada em seu rosto. O tempo pareceu parar, e uma onda de desespero se espalhou. A cena se transformou em um campo de batalha ensanguentado, um massacre de sentimentos à flor da pele. Você matou meu pai! Isabela gritou, o olhar fixo na mulher, uma fúria ardente, substituindo toda a confusão de antes. Cada lágrima que caía de seus olhos era uma mistura de dor e raiva. Leonardo tentava se levantar, mas a dor ainda o imobilizava. Valentina, que observava a cena com um misto de choque e fascínio, agora parecia outra pessoa. O que você fez? O que há atrás de tudo isso? Sua voz era mais suave, quase suplicante. A mulher não se intimidou. Você não entende, Valentina. Ele era a chave. E agora tudo acabará. As vozes se confundiam em um emaranhado de acusações e desespero. Isabela, respirando fundo, sentiu uma centelha despertar dentro dela. Uma força que nunca soubera que tinha. Não! Isso não pode acabar assim. Ele não pode ser o único que detém a verdade. E com isso, ela se lançou sobre a maleta, decidida, como se aquela fosse sua última chance. Com um movimento ágil, ela abriu a maleta. Documentos, fotos, segredos, tudo exposto na luz crua da mansão. Entre as páginas, uma fotografia chamou sua atenção. Eram 3 mulheres. Sua mãe, Valentina e outra, uma mulher que se parecia com Isabela. O coração dela parou. Quem é essa mulher? Perguntou, a voz trêmula. A sala ficou em silêncio, todos congelados pelo choque. A mulher que atirou se aproximou, um sorriso sombrio no rosto. Essa, querida,
é o que você poderia ter sido, a verdadeira herdeira. E agora que a verdade veio à tona, você tem uma escolha a fazer. A revelação era como um golpe, e a saudade que sentia por sua vida antiga dissolveu-se em agonia. O que isso significava? Essa era a chave que poderia mudar tudo, mas a escolha estava nas mãos de Isabela. Ela se voltou para Leonardo, então para Valentina, e perguntou: o que vocês realmente desejam? Tudo o que sempre quiseram está aqui. O impacto da escolha estava no ar. Os segredos estavam desvendados, mas os relacionamentos estavam mais frágeis do que nunca. E enquanto todos observavam Isabela respirar fundo, a pergunta ressoava: até onde ela estava disposta a ir para encontrar a verdade e reivindicar seu lugar neste jogo mortal? Isabela olhou para a maleta. A visão turva entre a dor da perda e a culpa que começava a se instalar. Quer saber quem eu sou? Aqui está a verdade. As palavras da mulher ecoavam na sala, mas Isabela estava tão atenta à imagem da mulher na foto que mal escutava. O pânico cresceu quando seus olhos se soltaram da fotografia e miraram a cena ao seu redor. O desespero pairava no ar como uma névoa. Isabela! Leonardo gritou, tentando se levantar. Sua voz estava fraca, mas cheia de urgência. Cuidado com ela! Mas a mulher que disparou a arma parecia distante agora, como se Isabela estivesse presa em meio a um pesadelo. E então a mulher avançou, a arma ainda em punho, direcionada para o grupo. Você acha que sabe a verdade? Acha que as aparências enganam? Você não passa de uma ilusão. A voz dela era cortante, e o ar estava carregado com seu veneno. A tensão pulsava. E os convidados estavam em pânico, alguns tentando se esconder, outros paralisados pelo medo. Foi nesse momento que tudo começou a mudar novamente. O homem que antes parecia ser uma figura calma, com um olhar pesado, fez um movimento brusco. Basta, Miriam. Você não tem ideia do que está fazendo. A sala congelou. Miriam era o nome da mulher. A revelação parecia tão abrupta quanto qualquer tiro disparado. Os olhares se encontraram, cada um tentando entender a dinâmica oculta que existia entre eles. Você conhece ela? Valentina pipocou confusa. Você tem que estar brincando. A incredulidade estava estampada no rosto dela, mas o homem não perdeu tempo. Ele se virou para Isabela e falou em um tom firme, quase resoluto. Isabela, você precisa entender. Isso não é só sobre herança ou poder. Isso é um jogo muito mais perigoso que todos nós jogamos. E Miriam é uma peça central. O choque atingiu Isabela como uma onda. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas um fio de coragem começava a tomar forma. Então, algo inesperado aconteceu. Miriam, com um olhar fixo no pai de Isabela, cambaleou um pouco para trás. Você traiu todos nós, Henrique. E agora você ainda quer controlá-la? Você não tem noção do que estamos enfrentando. As palavras dela eram venenosas, cheias de ódio. A tensão era palpável e Isabela se viu em um turbilhão de emoções. Ela mal conseguia respirar. Henrique, o homem que se dizia seu pai, agora estava mais frágil do que parecia. Era como se uma máscara estivesse se quebrando. E a verdade que ele mantinha escondida estava prestes a emergir. Eu fiz o que achei que era melhor, Miriam, para todos nós. Mas a reação dela foi rápida e brutal. Você só pensou em si mesmo. Nesse instante, Henriqueta, uma mulher mais velha que estava na festa, não conseguiu se conter. Henrique, você está aqui e ainda acha que pode decidir o destino de todos? Você é apenas um homem jogando em um tabuleiro onde não tem mais controle. A sala ficou em silêncio. A força daquela mulher ressonara com uma verdade que ninguém parecia querer admitir. E então, enquanto a dinâmica mudava, o inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, ecoando pela mansão. Era Valentina. Não! O que você fez? As luzes piscaram e Isabela viu quando, em um movimento rápido e furtivo, Miriam disparou novamente. O chão parecia girar
quando Isabela percebeu que a arma estava agora apontada para Valentina. Eu não serei mais uma peça nesse jogo, Miriam gritou, e o mundo de Isabela virou de ponta cabeça. Um tiro ecoou e o tempo pareceu parar. O impacto foi instantâneo, levando Valentina ao chão. O caos se instalou novamente. Gritos e xingamentos se misturaram ao pânico. Valentina estava no chão, a expressão de surpresa estampada no rosto. Isabela se sentiu paralisada, em estado de choque. Era como se a vida estivesse correndo para longe dela. Valentina! Ela gritou, mas não havia tempo. O mundo ao redor estava desmoronando enquanto a verdade se tornava uma miragem distante. As palavras de Henrique ecoaram na mente de Isabela, mas agora tudo estava mudando rapidamente. O que realmente pensava que sabia? Quem eram realmente aqueles que a cercavam? Miriam sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso que dizia que o jogo dela apenas começara. E agora, com Valentina no chão e a possibilidade da verdade se despedaçando, Isabela pensou: até onde ela iria para descobrir a verdade? A intensidade da dúvida apertava como uma mão em seu coração. O que o futuro reservava, quando a história estava apenas começando a ser escrita? Isabela olhou para Valentina no chão, a vida claramente escorrendo dela. O pânico a envolveu. Um nó se formou em sua garganta enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. A mulher Miriam sorriu triunfante, mas a expressão de Isabela era de pura desesperança. Você não pode fazer isso! Você não pode! Seu coração batia descontrolado e as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Henrique, seu pai, estava paralisado por trás dela, em choque com a cena que acabara de se desenrolar. Ele parecia ter perdido toda a força, como se o chão sob seus pés tivesse desmoronado. Valentina, não! Não a machuque! Ele gritou, mas a súplica parecia vazia. Miriam levantou a arma novamente, sua expressão agora uma mistura de frieza e determinação. Você, Isabela, é a única que pode decidir se isso acaba aqui ou continua. Com o estalo, você pode libertar todos nós. O clima se tornava mais opressivo a cada segundo. A multidão em volta começou a se dispersar, mas alguns convidados ainda observavam o drama como se fosse um filme, impressionados e apavorados. Se você está jogando com fogo, alguém vai se queimar, Valentina sussurrou, uma fraqueza em sua voz. O terror estava estampado em seus olhos. Mas havia uma centelha de desafio ali. Isabela sentiu um fluxo de energia dentro dela. A verdade a tinha ferido, mas agora ela estava prestes a se levantar. Lentamente, Isabela foi se aproximando, ignorando os murmúrios dos presentes. Miriam, o que você quer de mim? O que está escondido nessa maleta? Ela sentia o peso do olhar de Leonardo, mas não poderia se permitir desviar a atenção de Miriam. Era agora ou nunca. A mulher hesitou, a confiança no olhar vacilando por um momento. Você quer saber? A verdade está lá, Miriam gritou, apontando para a maleta. O peso da revelação estava prestes a ser solto e a sala estava prestes a explodir. Isabela decidiu que precisava entender. Um movimento rápido discordou do que todos esperavam. Lançou-se sobre a maleta. Eu quero saber a verdade. Num instante, a conexão com a maleta disparou uma série de eventos que a deixariam sem palavras. Ao abrir, ela encontrou cartas, fotografias, documentos que expunham um emaranhado de mentiras e segredos familiares que se estendiam por gerações. Mas uma foto explodiu na sua visão como um raio. Um garoto, não muito mais velho que ela, com um olhar familiar e um sorriso enigmático. Era seu irmão. Você tem um irmão? A voz de Henrique atravessou a sala, quebrando o silêncio como um trovão. Isabela virou-se para ele, o coração disparando. Um irmão que nunca soube! Isabela gritou, o choque e a dor aflorando em sua voz. A sala irrompeu em murmúrios. Essa é a verdadeira razão pela qual estamos aqui. O filho perdido.
Um convidado gritou e a fúria tomou conta de todos ao redor. Miriam parecia quase satisfeita com a confusão, enquanto Valentina lutava para se levantar do chão, o pânico refletido em seu rosto. Henrique começou a explicar, mas suas palavras estavam envoltas em incoerências. Foi por proteção. Era para preservar você, Isabela. Eu pensei que era o melhor. Mas as palavras dele eram tão fracas quanto o chão que se desfazia sob os pés dela. Você não só destruiu a vida da minha irmã, como me escondeu a verdade do meu irmão? O que mais você tem escondido? Isabela estava em um furor, cada palavra carregando o peso de uma raiva acumulada. O ambiente tremeu com a revelação. A conexão entre os presentes, antes tensa e hostil, agora estava impregnada de um choque coletivo. Miriam se adiantou, sorrindo com um ar de triunfo. E isso nem é tudo. Esse irmão que você não sabe, ele é mais do que você imagina. Ele é a peça que completa o quebra-cabeça nessa guerra. O ar parecia denso. Cada palavra soava como um eco em uma caverna vazia. Não, isso não pode ser verdade! Valentina gritou, agora com a voz mais frágil. Cada um começou a interagir com a verdade que Isabela havia desenterrado. O jogo que se estabelecera agora parecia girar sobre novas revelações. O que aquilo significava? Isabela olhou em volta, sem saber em quem confiar a partir daquele momento. O que mais estava escondido e o que sua família realmente era? Essa nova verdade poderia levar alguém a fazer qualquer coisa. E agora, com seu coração pulsando e a adrenalina correndo sua mente, ela se perguntou: até onde estavam dispostos a ir para proteger seus segredos? Isabela olhou para Valentina no chão, a vida escapando como areia entre os dedos. O desespero a envolveu. Enquanto Miriam sorria, triunfante, o ar estava pesado com o pânico e a adrenalina. Você não pode fazer isso! Isabela gritou, a emoção quase a sufocando. As pessoas ao redor estavam em choque, algumas tentando ajudar Valentina, outras paralisadas pelo medo. Henrique, seu pai, estava em estado de choque, as cores sumindo de seu rosto. Valentina, não! Ele gritou, mas sua súplica era inútil. Isabela, sem pensar, correu até a irmã. O coração dela pulsava tão rápido que parecia querer saltar do peito. Valentina estava pálida, a respiração cada vez mais frágil. Valentina, fique comigo! Isabela implorou, segurando a mão da irmã. Valentina olhou nos olhos dela, um misto de dor e arrependimento. Desculpe, eu não sabia. As palavras mal saíram. Miriam, empunhando a arma, parecia uma sombra ameaçadora. Você pode mudar tudo, mas a escolha é sua, Isabela. A revolta e a traição eram palpáveis. A sala fervia com atenção. Todos assistiam, boquiabertos, esperando por um desfecho. Isabela cerrou os dentes, sentindo uma centelha de determinação crescer dentro dela. Não! Eu não sou seu peão, Miriam. A voz dela ecoou firme, quebrando o caos. Acho que você esqueceu que a verdade vem à tona. E então, olhando fixamente para a maleta, ela fez a única coisa que parecia correta. Começou a abrir os documentos. As cartas e fotos saltaram, revelando uma teia de mentiras que a família escondia há anos. Cada papel expunha mais segredos, começando a desvendar o passado obscuro que todos compartilhavam. Se você realmente quer o controle, você vai precisar saber da verdade, Isabela gritou, enquanto mostrava uma foto antiga que mostrava um menino ao lado de sua mãe. A sala parou. Os olhares se fixaram no retrato. Henrique, visivelmente abalado, finalmente falou. Eu tenho um filho. Outro filho. Foi como se um truque de ilusionismo tivesse sido exposto. Valentina olhou para ele, espantada, enquanto os murmúrios preenchiam a sala. É isso, o que você realmente queria esconder.
Valentina gritou, seu olhar perscrutando o pai. O clima mudava e a tensão pesada começava a se transformar em indignação. Miriam, percebendo que perdera controle, fez uma tentativa desesperada. Tudo isso é irrelevante. Ninguém pode saber da verdadeira herança. Mas Isabela, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto, ficou ainda mais firme. A verdade é que já sabemos, e eu não irei me calar. Nesse momento, Leonardo, que se recuperara, levantou-se. Chega! Essa guerra entre vocês não faz mais sentido. Com a voz alta e cheia de emoção, ele fez um gesto para a multidão. Chega de segredos! Isabela, você é mais forte do que qualquer das mentiras que tentaram te fazer acreditar. Então, ele se aproximou de Isabela, segurando suas mãos. Juntos podemos enfrentar isso. Não precisamos nos deixar dividir por essa dor. As palavras dele foram como um bálsamo em seu coração aflito. O poder que Isabela sentia começava a fazer sentido. Era hora de quebrar a corrente de mentiras. Não precisamos disso. Precisamos de união. Isabela gritou, deixando sua voz ecoar. Valentina, eu não sou sua rival. Vamos juntas a partir daqui. Ninguém precisa se perder outra vez. Uma pausa profunda tomou conta. A luz da verdade começou a brilhar no meio da escuridão, unindo-os pela primeira vez como família. Valentina, ainda um pouco fraca, assentiu lentamente. Eu não sabia como lutar com isso. A vulnerabilidade no olhar dela era evidente. As pessoas começaram a murmurar. A atmosfera mudava lentamente, da hostilidade para alívio. Miriam estava em um canto, impotente, e a arma em sua mão balançava levemente. Vocês não podem simplesmente ignorar o que está feito. A guerra ainda não acabou. Mas Isabela e Valentina, agora unidas, estavam prontas para enfrentar qualquer desafio. Isabela olhou novamente para a maleta, para as verdades que agora estavam reveladas. Vamos reconstruir nossa história. A verdade vai nos libertar. Valentina deu um passo em sua direção, sentindo-se mais forte. Estamos aqui juntas, e ninguém vai nos separar novamente. E assim, naquele momento, entre lágrimas e promessas, uma nova história começou a ser escrita. A decisão de se unir e enfrentar o que estava por vir era tudo o que realmente precisavam. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais de um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações incríveis.